você pode ficar à vontade, sinta-se à vontade, você está entre amigos, certo? Apesar de não conhecer pessoalmente, mas a partir de hoje, já coloque na sua agenda que você vai fazer parte desse grupo, viu? Muito Para as futuras obrigada, Alete, palestras. pelo carinho. Obrigada a todos pelo carinho. Pronto. Pois vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos fechar o nosso microfone aí, deixando só para a gente, né, que vai fazer a prece, para não ficar dando interferência, né? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo a espiritualidade maior, que essa noite seja uma noite de muita alegria, de fraternidade, de harmonia, de carinho e de muito afeto. Pedindo a essa equipe que nos assiste sempre às quintas-feiras, que os nossos palestrantes possam estar inspirados e que na sua fala nós possamos sair daqui muito fortalecido, muito mais esclarecidos e muito mais tranquilos, né? Vamos pedir a Deus, a nossa casa Felinto Martins, ao mentor que faz esse trabalho e toda a equipe do bem, para poder dar à nossa irmã as energias, a tranquilidade, né? O poder da fala, da transmissão e da tranquilidade. Pedimos por cada um que aqui está, encarnado e desencarnado. E também pedimos para aqueles irmãos que não puderam ainda chegar, também encarnados e desencarnados, que também possam receber as mesmas energias e os fluidos que aqui está sendo projetado. E assim pedimos ao Pai para darmos por iniciado o trabalho da noite de hoje, que assim seja. Pronto, meu irmão, você tem 45, pode durar até 50 minutos, dependendo aí da sua, do trabalho, viu? Fique à vontade, hoje vamos falar da humanidade, visão... Vivendo de ilusão. Pronto, vivendo de ilusão. A palavra é sua. Boa noite mais uma vez a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estando tão longe e ao mesmo tempo tão perto nesse canal. Muito obrigada aos dirigentes da casa, na pessoa de Arlete, por esse convite. Me sinto aconchegado aqui com vocês. Vejo os rostinhos de cada um e fico muito feliz por poder compartilhar um pouco com vocês dos ensinamentos do Cristo. Essa noite, eu vou estar citando aqui com vocês a revista O Reformador, Joana de Ângeli, Paulo de Tarso, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Nós vamos trabalhar com vários autores para abordar esse tema. Vou falar desse mundo, né, cheio de vislumbres que a gente vive, né, conceituando, né, a palavra ilusão. O dicionário nos diz que é um erro de percepção ou um entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Para a gente começar entendendo o que é a ilusão. A humanidade vem, nos últimos tempos, passando por transformações que é preocupante. A influência da matéria sobre a vida social vem crescendo cada dia mais. Os valores morais sendo corrompidos com uma espantosa velocidade. Nunca o mundo precisou tanto dos nossos ensinamentos espíritas como agora. Vivenciamos instantes em que se acentua o individualismo, marchando o tecido social nos vendavais da tecnologia desenfreada. Somos remetidos à desigualdade social. Atualmente, se consegue comprar pela internet jogos de videogame com todo o requinte de crueldade.
carros de última geração, com valores altíssimos, celulares, equipamentos tecnológicos de todos os tipos, circulam livremente. E o modismo exagerado põe em risco a saúde do corpo físico. Vivemos sem conveniência fraterna. Em uma época de pandemias, guerras, nos mostra que a sociedade está doente. Em um mundo superpovoado de seres humanos, em que se pese para os mais otimistas a convicção de uma nova era espiritual, em que vem chegando, ocupando espaço no contexto da ciência. Impulsiona a massa humana para a conquista da paz. Apesar de todas as contradições, acredita-se na existência do elo entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião, entre a verdade e a física. A verdade e a metafísica, em que o Instituto cede em face da razão, a sábia consciência direciona os sentimentos sublimes de amor, de justiça e caridade. Mas não há como desconhecer a luta pela subsistência. São as enfermidades, as insatisfações, os conflitos emocionais, os desenganos, as imperfeições próprias daqueles com os quais convivemos. Em todo esse cenário, vamos usando e abusando do livre-arbítrio. Cada qual vai escolhendo as vitórias ou amarguras, segundo o grau de experiência conquistado. Uns riem para não chorar amanhã, e outros que agora se exaltam serão humilhados depois. E aí, nós pensamos nesse mundo de tantas ilusões. Nós devemos interrogar a própria consciência, passando em revista aos atos cotidianos, para a identificação dos desvios dos nossos deveres, que precisam ser cumpridos, e dos nossos motivos alheios de queixa, por conta dos nossos atos. Revisemos periodicamente nossas quedas e deslizes no campo moral, ativando a memória para nos lembrarmos de tantos espinhos que já trazemos cravado na carne e espírito. E daí nos ensina Paulo de Tarso. Esses espinhos, como diz Paulo de Tarso, nos lembra a nossa condição de enfermos em estágio de longa recuperação, necessitados de cautela. O homem possui na sua natureza a chama do bem. Não é isso? Somente quando se distancia da sua origem divina é que se compraz com o mal. Para se livrar das ações negativas, dos malfeitores espirituais, basta sintonizar com seu superior,
buscando fazer o bem aos outros, em pensamento, ações e palavras. É claro que não se deve transferir a responsabilidade dos próprios erros à intervenção do algoz, que exerce sua influência porque encontra um campo fértil para isso. Nós, quando estamos nos erros, quando estamos praticando o mal, há sempre um culpado. E aí a gente diz, é o nosso algoz que fica nos perturbando. Será que é apenas ele que nos conduz para o mal? É apenas ele que nos influencia? Não. Nós também temos nossos erros. Nós deixamos nos influenciar. Nós deixamos o nosso campo aberto para que as coisas possam acontecer. Allan Kardec registra em obras póstumas: Deus não criou o mal. E ele diz a frase: o homem é quem produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Essa é a palavra-chave. Livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não é simples, porém, nos livrarmos do mal que praticamos, que nasce em nós, nos impregna temporariamente e passa a fazer parte de nossa personalidade. Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, ele tece comentários sobre as lutas que se deve travar para combater o mal em nós mesmos. Em sua frase já célebre, nos diz: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Percebam que o mal a que se refere Paulo está em suas epístolas. É um mal trivial, que substitui em nós e é alimentado por nossa vontade, como já havia me referido. E que, em certa medida, nos proporciona o prazer do torpor da consciência. Daí a nossa dificuldade de nos desembaraçarmos dele. Nossas imperfeições. Estamos aqui vivendo num mundo, pedimos as nossas provas, estamos aqui aprendendo, evoluindo ou não, ou adquirindo mais dívidas, mas nós somos responsáveis pela nossa trajetória. E daí, diante da banalização do mal, conforme nota-se, que se espalha pelo mundo dos homens, resta-nos individual e coletivamente nos lançarmos ao bom combate, conforme o apóstolo dos gentios, Timóteo, que é constante, ele diz, exigindo-nos disciplina e perseverança. Senão, nós não vamos conseguir combater as nossas imperfeições, o nosso
o mal que nós cometemos, às vezes, sem nos perceber, sem nos darmos conta de que fizemos o mal por conta das nossas imperfeições, dos nossos egoísmos. É uma das questões cruciais que funciona como divisor de águas da doutrina espírita em relação a outras religiões. É a necessidade de se praticar o bem para o crescimento espiritual. O espírito, encarnado ou não, é um ser inteligente. Dessa forma, o bem para ser bem, para ter eficácia, não prescinde de um conteúdo pedagógico. Eu não preciso montar uma cartilha onde, número 1, faça isso, número 2, aquilo outro. Eu não preciso de uma pedagogia. Porque o fundamento está juntamente no porquê fazer o bem. Essa é a pergunta. Por que eu tenho que fazer o bem? O homem tem recursos para distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. E quando crê em Deus, essa distinção está em nós. Deus lhe deu a racionalidade para distinguir um do outro. Cabe, porém, meditarmos que o bem não nos imunizará do sofrimento, resolvendo todos os problemas. Isso não é possível. Mas nos ajudará a derrotar os momentos cruciais com ânimo, evitando que nos estagnemos no pessimismo e oferecendo-nos resistência para vencermos as dificuldades, não contraindo novos compromissos negativos no campo moral. Quando se refere a não fazer o mal, como ele nos fala, ele não é a solução de todos os nossos problemas, mas é um caminho. Um caminho aos ensinamentos que Jesus veio nos mostrar. Nos ajuda a nos livrar dos nossos pessimismos, das nossas dificuldades, ajuda no nosso campo moral, nos mostra como ficar em paz consigo mesmo, praticando o bem. Joana de Ângeles induz a lembrar para nunca desistirmos de fazer o bem, em face do aparente triunfo do mal, em desgoverno em torno de nossas vidas passadas. Aí ela diz uma frase assim: passada a tempestade, a luz volta a surgir. A sombra é somente a ausência da claridade. Não é real. Só Deus é vida. Somente o bem é meta. O bem é uma meta que a gente precisa lutar por ela para nos melhorarmos, para que possamos vislumbrar o mundo sem angústias nem problemas sociais, livre das misérias econômicas, políticas,
Apelemos para o amor incondicional, que possui os recursos eficazes na conciliação do perdão, na transformação moral, fomentando o bem e o progresso, que concorre para enriquecer nossa sensibilidade, aprimorar nosso caráter, fazer que nos desabrochem novas faculdades. É o que vale dizer. E que se dilatem nossos gozos e aumente nossa felicidade. É fazendo o bem. E isso vai acontecer na nossa vida. Quando nós assumimos o compromisso de estar aqui na Terra para nos melhorarmos e fazer resgates, temos que aprender a conviver uns com os outros. E com isso, é responsabilidade dos pais criarem e educarem seus filhos para que possam se evoluir. E quando nós vemos, assistimos TV, assistimos noticiários, ouvimos pelo rádio, amigos nos contam, redes sociais nos apresentam histórias que acontecem verídicas, de nós vermos crianças já envolvidas com o mal. E aí, o Kardec nos chama a atenção no livro dos Espíritos, questão 582. Allan Kardec explica sobre a responsabilidade da paternidade. Ele diz, sem dúvida, é uma missão. Olha que frase importante. Sem dúvida, é uma missão. Missão de quem? Do pai e da mãe. Cuidar, encaminhar. E, ao mesmo tempo, ele diz, um dever muito grande que envolve mais do que o homem pensa. A sua responsabilidade quanto ao futuro dessa criança. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, ele nos diz, a fim de que este dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Ou seja, nós temos essa condição já de criar, de educar. Mas, Catiúcia, vocês podem me perguntar, e se no meio de todos esses ensinamentos ele se desvia para o mal? Kardec nos diz que isso já é outra condição. Você fez a sua parte. Ele escolhe pelo livre-arbítrio. Mas sua responsabilidade é criar, é educar, é organizar, é dirigi-lo para o caminho do bem. É assim que nós vamos conseguir extirpar, ou pelo menos caminhar para que o mal acabe, para que nós consigamos ter um planeta evoluído que um dia se espera que isso aconteça. E conta-se parte histórica e parte mitológica. Há uma história que eu vou contar a vocês. Tem uma parte mitológica e tem uma parte histórica. Havia um príncipe de nome Siddhartha Gautama,
que vivia no recanto paradisíaco da Índia, que desde quando nascera, seus pais, sabendo das dificuldades da vida, dos sofrimentos, resolveram que ele nunca construiria de sabor, não iria nunca sofrer. O pai e a mãe dele decidiu que ele não passaria por sofrimentos. Então construíram um palácio dos sonhos, com muralhas altas, adornados por pomares e jardins refrescantes, perfumados e de frutas, muitas frutas. Desde o seu nascimento, a corte manteve a presença dos festejos contínuos de alegrias, de bênçãos, de sorrisos e fantasias. Os anos se passaram e o jovem príncipe Siddhartha Gautama, conforme as leis do seu país, no momento próprio, tornou-se pai. As festas eram intermináveis. E um dia, do balcão de mármore da sua residência, ele contemplava os muros distantes. Costumava fazer isso. Quase todos os dias ia para lá ficar olhando aqueles muros enormes que cercavam seu palácio. Uma vez começou a interrogar-se: o que haverá além dos muros? Aquilo batia como um martelo que vinha de dentro do seu ser. As festas prolongadas desse castelo, os vapores do álcool, o prazer do sexo, cansaram-no por fim. E a vida passou a ser tediosa. Uma estranha melancolia alojaram no coração. Um certo dia, chamou um escravo que muito amava e lhe perguntou: o que existe além das muralhas palacianas? E o escravo lhe respondeu com todo o carinho para o seu senhor: Senhor, além das muralhas do castelo existe uma vida, a realidade, Senhor. Isto aqui é fantasia. O mundo não é exatamente isso. E Siddhartha, que não conhecia o mundo, pediu para ser levado. E certo dia, com a ajuda do escravo que conseguiu passar por uma brecha da muralha, foi conduzir seu servidor para conhecer a aldeia que cercava o castelo. De repente, no meio da multidão, ele começou a ver os rostos marcados das criaturas, as pústulas na carne. Eram verdadeiras flores de decomposição, cadavéricas. Os sentimentos de angústia e pobreza, a miséria, a decadência das forças, diante daquele aspecto de vida, ele perguntou ao seu escravo: mas o que é isso? E o escravo amavelmente responde: é a doença, Senhor. O corpo experimenta vicissitudes
E mudanças ele tem um período de legitimidade, cujo qual começa a decompor-se, afinar-se. E Siddhartha foi tomado por uma melancolia ainda maior. Continuaram a caminhar. E aos arredores da cidade, as portas das casas miseráveis, ele pôde contemplar pessoas corcomidas pelos desgastes orgânicos que aquecia ao sol. Pessoas paralisadas, decadentes, e perguntou ao escravo novamente: o que é isso? E o escravo, amavelmente, como sempre fazia, respondeu: é a velhice, senhor. Quando o indivíduo atravessa os dourados dias da juventude, os fortes dias da maturidade, começa a decadência. E aí está aquilo que espera no futuro. E Siddhartha entristeceu-se ainda mais. Levado diante dele, viu boiando sobre as águas corpos no rio que passava ao redor da cidade. Viu também piras fumegantes e perguntou ao escravo mais uma vez: o que é isso? E o escravo novamente o responde: a morte, Senhor. A morte é a etapa final da sua existência planetária. Tudo aquilo que vive consome energia, desgasta e morre. E Siddhartha foi dominado por um sentimento profundo de unção, piedade e dor. Voltando ao palácio, dominado por uma estranha amargura, os dias se tornaram praticamente insuportáveis. E lentamente ele foi desinteressando de tudo e resolveu entregar sua vida à reflexão e à meditação, entregando seu reino para sua mulher e seu filho, e partindo para um monastério. Nesse monastério, meditando profundamente, os mestres lhe ensinaram que era preciso combater os impulsos da matéria. O corpo é um grande adversário do ser. Era necessário dominar as paixões e lutar contra as tentações. Por 12 anos, Siddhartha Gautama esteve nessa luta incessante de vencer os impulsos da matéria primitiva, sem lograr a paz. Era como se ele empurrasse uma porta que estava presa a uma mola que reagia na razão direta do impulso recebido. Cansou-se. Não era isso que ele desejava, a paz. Desejava entender os mistérios e os milagres da vida. Então, abandonou o monastério e saiu caminhando em direção ao sul de seu país. Era uma noite de plenúnio do mês de junho. Noite de lua. Ele estando sentado embaixo de uma árvore bode, que eles chamavam, que representava uma árvore da sabedoria, fez a viagem interior. E mergulhando no amargo do ser, iluminou-se Buda,
o semblante que se adornou-se de divina luz, o semblante de luz desenhou-se na face e na sucessão dos dias. Por onde ele passava, as pessoas fascinadas por esse magnetismo peculiar seguiam-no, e ele continuou caminhando com as multidões até o Parque das Gazelas. E chegando ao lugar de destaque, olhou para a multidão e disse: tudo na vida é sofrimento. O sofrimento gera sofrimento. É necessário que remova as causas. E se elas não são de hoje, são do passado. Mas que identificamos as causas das encarnações anteriores, cumpre o dever de removê-las, para que os efeitos não nos tragam dissabores e as amarguras. E logo depois de anunciar as 4 nobres verdades, ele estabeleceu as regras básicas para o encontro com a felicidade. Então, a lenda diz que Maya, a ilusão, vem do que Buda estava rebanho das multidões e, retirando-a dos seus braços, apresentou-se e propôs que ele lhe adentrasse a partir daquele momento nirvana que ele poderia viver plenamente nesse reino de paz e de serenidade, que deixasse as criaturas ao que ele se exclusou. Então, Maya, a ilusão, mandou 3 de suas filhas para seduzi-lo. E elas bailaram, desnudas e sensuais. E ele, dominado por uma grande compaixão, afastou-as, e foi então que Maya, completamente desesperado, agora o mito, tomou-lhe um disco e atirou-lhe em direção do iluminado, que, mudando de postura, mudando de lugar, o disco passou, incendiou uma montanha, e ele viveu até os 80 anos, quando uma autocombustão devorou-lhe o corpo. Uma chuva de pétalas caiu sobre a terra. Então, Buda é realidade. Estamos diante da realidade. Caminhamos na terra pelas fantasias que fazem parte do nosso existir. E a iluminação, a meta essencial que devemos perseguir. Graças à doutrina espírita que veio em momento apropriado, quando a ciência, por fim, se libertava e alargava os horizontes do mundo através das experiências de laboratório. E veio a doutrina restauradora do pensamento de Jesus. E com Jesus, trazendo de volta a realidade que tomou conta da criatura humana. O Livro dos Espíritos, na pergunta 614, Kardec nos diz o que se deve entender pela lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que se deve fazer e o que não se deve fazer.
e ele não é feliz porque se afasta dela. Então, quando a gente compreender que Deus não se engana, que nós estamos aqui para aprender e que somos seres imperfeitos, estaremos mais próximos de entender os ensinamentos que Deus nos quer passar. Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo de Franco, discorre sobre os nossos impulsos egoístas, sobre a nossa aparência. Ela diz: buscai a verdade e a verdade nos libertará. A verdade é Deus. Nessa busca por Deus, vamos encontrando a liberdade que buscamos, na medida que essa liberdade vai caminhando com o idealismo, na medida que a liberdade vai caminhando com o desenvolvimento da consciência, a gente vai encontrando um pouco mais de plenitude, um pouco mais de paz, de bem-estar, de equilíbrio na nossa vida. E aí Joana nos diz uma frase: a desumanização do homem que submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele e seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Toda essa construção que nós estamos fazendo até agora, Joana de Ângeles traz na palavra desumanização. Exigir algo que não está ao nosso alcance, ostentar algo que não está ao nosso alcance. O que estamos falando é chamando a atenção para repensarmos a nossa maneira de ver a vida, de lidar com a religião, e com o que achamos que é certo, pois podemos alimentar as aparências e acabar nos desumanizando. Pare de olhar para trás, pare de ostentar, pare de perguntar o que tem de ser, pare de perguntar o que seria apropriado. Devemos olhar para dentro. Existe um Deus interno dentro de cada um de nós. As coisas vão caminhar bem. Prossegue avançando, junto aos ensinamentos que foram passados, e busque cada vez mais a renovação, deixando de lado as belezas frágeis, para que possamos ter uma sociedade mais feliz. Isso é o que o Pai espera de nós. Amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Deus nos abençoe. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que todos nós estamos maravilhados pela sua fala, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua jornada nesse movimento que tanto nos engrandece, que tanto nos alegra. Foi uma palestra muito boa. Eu acho que todos nós aqui estamos cheios de dúvida, querendo fazer alguma pergunta. Deixa eu beber uma água aqui para responder. Se não for uma pergunta, pode ser que alguém queira acrescentar alguma coisa. Acrescentar alguma coisa. Estamos aqui para aprender todo mundo junto. Pronto. Então, assim, você falou da humanidade, né, vivendo, dessa humanidade que está vivendo de ilusão, né? Que, na verdade, somos nós que estamos hoje dentro de tantas coisas que está sendo proporcionada a todos nós,
com essa oportunidade, meu Deus, que em momento algum podia imaginar você na Bahia, os meninos aí em Fortaleza, os meninos daqui também, cada um na sua casa, Ô, e a Arlete, gente. Oi, rapidinho. Tá vendo aí Francisca Doroteu Prado? sim, É não nossa conheço. dirigente do centro. Ela está Oh, aqui comigo, eu fiz o convite e ela veio. É a dirigente do olha, centro seja onde eu bem-vinda, participo. Francisca. Que maravilha. Mas, enfim, eu acho que assim, a gente não tem nem o que dizer, porque eu acredito que eu tenho outras pessoas que queiram falar mais. A gente só tem a agradecer a você, Catius. Eu espero que a gente possa, eu e a Edna, que nós é que formamos, assim, estou ajudando a Edna nos palestrantes, eu espero que você futuramente já possa, né, já agendar, né, botar aí na sua agenda agora, né, sendo uma das nossas. Eu vou deixar a palavra aqui para os meninos, alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, para não ficar muito centralizada só em mim. Pode perguntar, quiser acrescentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa para a Catiúce, fique à vontade. Oi, boa noite. Opa, seu José Medeiros. Não é sabatina, né, seu Medeiros? Dessa vez não, né? Acabei de chegar de Vajota, rodei 250 quilômetros, mas entrei às 7h25. Mas eu queria só acrescentar uma coisa, né? Quando você fala de humanização, o que nós precisamos é justamente, como se diz, a gente precisa mais olhar para nós mesmos, né? Para que a gente possa fazer um autoexame de cada um de nós, para que possamos mudar, para sermos mais humanos, sermos mais, até como se diz, até mais aprendendo a viver mais em comunidade. É dessa forma que só basta isso. Eu acho que é um passo muito bom na hora que a gente tomar esse estalo e procurar fazer esse autoexame em nós mesmos. Nós podemos enxergar onde é que estão as nossas falhas e podemos mudar, nos humanizar melhor. Não sei se você concorda com a minha opinião. Estou Sim, aqui com a... justamente o que a história diz, né? Quando Pois você é. tranca o Siddhartha, né, que é o Buda, né, a história de Uhum. Buda, quando A você história dele é tranca bonita. ele dentro do mosteiro, o pai Uhum. acha e a mãe que está fazendo bem, Exato. isolando-o de conviver. Assim ele vai se livrar do mal. E, na verdade, não é assim que acontece. Quando ele consegue fugir pela brechinha do castelo, ele consegue ver que lá fora é outra realidade. Portanto, que ele entrega o Exatamente. palácio para a esposa e para os filhos e vai tentar viver a vida. E É nós isso. sabemos o quanto o Buda depois se tornou, né, bastante, muito, muito religioso e hoje é seguido por muitas pessoas, né? Muito Verdade. bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Walter, você quer falar alguma coisa? Bom, nesse momento, depois dessa brilhante fala, gostaria de salientar aqui as palavras da Arlete e da Edna, que são as nossas coordenadoras da nossa casa Felinto Martins, que trouxe a sua brilhante fala nesse momento em que nós vivemos de ilusão por nossas educação nos achar que levantando os muros de nossas casas, aqui para falar com você. colocando cerca elétrica em nossos Francisca, com muros, licença, Walter. Francisca, fecha o teu microfone, por gentileza, para não dar interferência, por favor. Obrigada. Obrigada. então, como eu estava falando, enquanto Siddhartha foi cercado em suas muralhas, a nossa realidade de hoje passa por a mesma ilusão. A nossa educação de hoje está sendo cercada de muros altos, cerca elétricas, mas a diferença da época de Siddhartha para nós, que hoje são colocados verdadeiros
janelas dentro das nossas casas, que é a mídia, através da internet, através dos celulares, que nos criam verdadeiras ilusões, que nos trazem verdadeiro abismo, porque nós não sabemos onde está a verdade e colocamos isso na mão dos nossos filhos, crianças, como uma verdadeira babá eletrônica. O que será do futuro dessa geração? Muitos estão trocando as informações das próprias diversões do celular pela orientação do casal. Certa vez perguntaram a uma criança se eles preferiam que tivesse em casa o papai, que só chega de noite para brigar com a mamãe, ou o seu celular. E ele respondeu claramente: o meu celular. É a ilusão que são colocadas através das janelas, desses muros altos de nossa casa, dentro da nossa formação. Mas, graças a Deus, temos aqui a doutrina espírita, que traz um anjo que nem você, para nos falar sobre como viver neste mundo difícil. E de já agradecer pela sua oportunidade. E que você voltará em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Walter. Muito obrigado mesmo pelas palavras aí. Muito obrigado pelo carinho de todos. A senhora ia falar, dona Francisquinha, tem alguns minutinhos só. 2 minutinhos, né, Alex? 2 minutinhos, porque a gente tem que fazer a prece. Mas pode falar, dona Francisca. Não, meus irmãos. Só quero desejar a todos vocês as vibrações de luz através dos benfeitores irmãos que estão envolvendo todos os componentes das vossas casas. Que a paz de Jesus permaneça nos vossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, pois vamos fazer a nossa prece final, né? Porque nós só temos só 5 minutinhos para não pegar a gente de calças curtas. Pois vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando de amor, falando de mudança, de transformação, de elevação moral e espiritual. Obrigada, Pai amado, obrigada, Pai querido. Que essa noite seja uma noite de luz, que no transcorrer dessa noite da madrugada, que nós possamos, como trabalhadores da última hora, possamos no nosso desdobramento, sair de nossos corpos e auxiliar os necessitados. Nós que estamos passando por tantas transformações, o nosso mundo, o nosso planeta tem passado por tantas dores e sofrimento. Então, nós, como trabalhadores, estamos prontos a servir. E assim, pedimos aos espíritos amigos, ao mentor espiritual desse trabalho, ao nosso irmão Felinto Martins, pelos irmãos também que fazem aquela casa, que nós possamos dar continuidade à nossa jornada, à nossa luta, ao nosso comprometimento. E assim pedimos a essa equipe do bem para nos assistir hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada e tenha uma boa noite a todos vocês e todos nós. Obrigada, Catiúcia, obrigado, meu povo. Obrigada, tchau. A gente se vê, a gente se fala. Estou feliz por todo mundo estar aqui. Silvalândia, tanta gente, a Lúcia, a Luciana. E o Medeiros. Tá vendo como não dá? Tá vendo como não dava para mim? Porque eu cheguei. Não dá para você fazer a palestra aí, realmente. Não, porque eu cheguei 7h25 e cansado, estou aqui quase deitado. Pronto, pois de pé. Bom, porque pegou o finalzinho. Foi. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.